Em Casa com Superatala, começando mais um programa para vocês, diretamente aqui do meu sofá, da minha casa, porque aqui é a extensão da sua casa. Quando eu digo isso, gente, porque nós temos uma empatia, é que as pessoas que estão aqui diretamente com a gente são pessoas que gostam de ter algo interessante para ouvir, né? Uma explicação de um médico, seja na área de todas as áreas. Nós falamos aqui de programa de variedades, né? Então você está também sendo convidado a estar com a gente aqui o dia que vocês quiserem participar. É só entrarem pelo contato do 11 983765514 e você poderá também estar aqui mostrando o seu trabalho, contando a sua história, né? Tem assuntos bem legais e se vocês quiserem me seguir, vão até meu canal do YouTube também, e lá tem todos os meus vídeos, todos os nossos programas, com pautas maravilhosas, mas maravilhosas mesmo, mais de 200, 300 programas para vocês poderem usufruir dali, tá bom? Bem, hoje nós estamos falando de Novembro Azul, né? E qual a importância do Novembro Azul com o nosso querido e renomado médico, que se chama Dr. Eduardo Taromário. Ele é urologista, então agora nós vamos tirar todas as dúvidas com ele em relação a vocês homens, tá bom? Então vamos com a gente a partir de agora. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Sibeli, pelo convite. Feliz por estar aqui com você hoje. Nós agradecemos também, porque você sabe que eu nunca tinha entrevistado em neurologista, né? É mesmo? Sempre ginecologista, mas outras áreas, e eu acho muito importante, ainda mais se lembrando, né, do Novembro Azul, que eu sempre digo, existem alguns meses que são importantes para uma forma de lembrar a gente, Sim, mas não é só o novembro. Então eu gostaria que você começasse falando para a gente em relação à importância que é da gente ter essa consciência. Esse mês de novembro é um mês, na verdade, um mês simbólico para pensar, para lembrar da saúde do homem. Né? A gente lembra desse mês, não é para só pensar em câncer de próstata, mas é a doença que mais afeta o homem. É uma doença que a gente pode eventualmente curar se você tem um diagnóstico precoce. Então, o Novembro Azul é para lembrar de todas as doenças do homem, mas principalmente em relação ao câncer de próstata. Agora, por exemplo, doutor Eduardo, você aconselha uma pessoa, por exemplo, que a partir de que idade procurar você, né, um urologista, para poder começar a ver de pertinho mais a próstata? Essa pergunta é muito importante. As pessoas que têm histórico familiar de câncer de próstata, ou é da raça negra, né, que é uma raça que realmente tem mais tecnologia, mais chance de câncer de próstata. Nossa. Exatamente, eles têm mais chance, um pouquinho maior. Então, você deve começar o seu rastreio a partir de 45 anos. Se você não tiver esses dois fatores de risco, a partir de 50 anos. E é importante que você faça o PSA, que é o exame de sangue, tá? E o toque retal. São dois exames fundamentais para o rastreio do câncer de próstata. Você acha, por exemplo, que esse exame do reto, né? Muitos homens brincam até e tudo mais. Conceitos. É muito isso que eu ia te perguntar. Você acha que muitos homens deixam de fazer esse exame por questão de preconceito, por questão de uma coisa, vamos dizer assim, ridícula, né? Vamos dizer assim, porque a gente que todos nós somos inteligentes e sabemos a importância que é fazer os exames. Você acha que muita gente pode morrer com câncer de próstata por essa razão? Sibeli, hoje sim, a gente vê muito preconceito, mas cada vez menos. Menos, né? Graças a Deus. Os homens estão se conscientizando que isso é importante. Então, a gente vê hoje no serviço ainda, talvez no serviço público, doenças um pouquinho mais avançadas, até com dificuldade, até um pouquinho mais de preconceito. Mas a gente nota isso, cada vez menos, né, homens têm esse tipo de preconceito. Porque as pessoas lá atrás, antigamente, morriam sem saber, né? Exatamente. Por quê? Muitos, né? Muitos. A gente cada vez menos. Agora, doutor Eduardo, em relação, eu queria que você explicasse pra gente o que é, na íntegra, a próstata. Bom, a próstata é um órgão, na verdade, ele está relacionado com a reprodução humana. A próstata ele produz um líquido, né, um líquido prostático, que vai auxiliar, então, o espermatozoide na fecundação. Ele também faz parte do trato urinário, ele fica localizado abaixo da bexiga. Então é importante, assim, muitos homens me perguntam, doutor, não é para viver sem a próstata? Dá para viver sem a próstata. Tá? Ele não vai poder ter mais o líquido seminal. Ele não consegue mais gerar um filho. Exatamente. Ele não é infértil, se a gente funciona. O testículo ele vai ter espermatozoide, mas ele não vai mais ejacular espermatozoide. Então, na verdade, ele é um órgão fundamental para a reprodução humana.
Agora, existe também muito preconceito, eu acredito, em retirada da próstata. Em que ponto que essa, eu gostaria que você falasse isso, quando que realmente a gente tem que partir de uma retirada, ou até mesmo dizer assim, você falar para o paciente, olha, você está tendo um risco aí, sério. A partir de quando que você começa a analisar essa próstata meio doentia, vamos dizer assim? Então, o mais importante para a gente é isso, né? Quando a gente tem um toque alterado, ou o PSA alterado, ou os dois alterados, a gente precisa investigar. O PSA é um exame de sangue, não é exclusivo do câncer de próstata. Ah. Na verdade, ele é um órgão específico, ou seja, a doença benigna produz PSA também. Uma prostatite, ou seja, uma inflamação da próstata também aumenta muito o PSA. Mas se você tem realmente um aumento progressivo do PSA, ou se você tem uma alteração do toque, você precisa investigar. E a melhor maneira de investigar hoje é através, assim, para ter o diagnóstico definitivo, é a biópsia da próstata. Através da biópsia, a gente vai definir qual é a conduta em relação ao procedimento, né? Agora, por exemplo, eu, vamos supor, o Claudinho, por exemplo, ou vocês homens, vocês conseguem detectar que nem a mulher na mama, né, que a gente apalpa, faz aquele exame que a gente faz, vocês é a mesma coisa? Tipo, vocês sentem dor, existe algum nódulo, existe algum carocinho? Como é que funciona? Qual é esse aumento, quando você fala esse aumento da próstata? Essa pergunta é uma pergunta extremamente importante. Por quê? Porque o câncer de próstata, inicialmente, ele não causa sintoma nenhum. Jura? O homem não tem sintoma nenhum Você inicialmente. sabia, Claudinho? Eu imagino, porque o câncer em si é difícil ter o sintoma, só tem sintoma quando já está nos finalmente, né? Exatamente. Quando você tem uma doença mais avançada, você começa a ter mais Gente, eu não sintomas. sabia, gozado, eu achava que a próstata, vocês Não. sentissem uma dor, sei lá, um incômodo. Ele vai tendo, os sintomas são muito semelhantes ao aumento benigno da próstata. Você começa a ter um jato, ele pode ter um jato mais fraco. Ah, entendi. Ele pode começar a sentir dificuldade para urinar. Aham. E urinar com mais frequência, Com mais picadinho, é frequência, isso? picadinho, exatamente. Aham. Quando começa a doença a ficar um pouco mais avançada, ele pode ter um pouquinho de sangue na urina, sangue até no sêmen. Ou se a doença se Aham. alastrar, dor na coluna, porque dor na coluna, os ossos são uma espécie de metástase da doença de próstata, na parte óssea. Ah, na parte óssea. Exatamente. E, por exemplo, qual é a durabilidade, assim, a durabilidade não, qual é o crescimento? É rápido? Ele não tem um crescimento muito rápido. Tá? Então, evidentemente, alguns tumores, para a gente que são muito mais agressivos, por exemplo, o bexiga é mais agressivo, o testículo é mais agressivo. O testículo, o câncer de próstata, a tendência é que ele não seja um crescimento muito rápido. Existem tumores de alto risco, né? São tumores mais agressivos, eles crescem um pouco mais rápido, mas por isso que é importante fazer o exame anual. A gente sabe que um ano o tumor muda de prognóstico. Entendi. Quando muda, ele muda muito lentamente. Exato. Do que a pessoa ficar 3 anos sem fazer, 4 anos sem fazer, Exato. que aí a chance também. Aí ele pode estar muito mais avançado. E, por exemplo, o tanto de mortalidade é muito grande? Ou você, dentro desse caso, a gente consegue ter muitas curas do que mortes? Se bem se você diagnosticar precocemente, a chance de cura é mais de 90%. Ah, tá. Por isso que a campanha do Novembro é justamente para isso, para ter uma chance de diagnóstico Sim. precoce, ter uma chance de cura muito grande. O câncer de próstata hoje é o segundo tumor que mais mata os homens. A gente só pede por câncer de pulmão. Então é um tumor ainda. Bem Exatamente. grande, assim, bem importante. É bem importante. É o segundo tumor mais frequente nos homens, só pede por câncer de pele, não melanoma. É o segundo tumor que mais mata. Agora, E como funciona assim, a retirada da próstata? Como que seria? Isso é muito importante. Né? A gente tem 3 maneiras básicas de tratamento para o câncer de próstata. Quando você tem como localizado, você pode pensar numa radioterapia ou num tratamento cirúrgico. No tratamento cirúrgico, a gente pode fazer uma cirurgia aberta, convencional, né? Que se faz, que no Brasil ainda é a modalidade que mais se aplica. Hoje a gente pode fazer por laparoscopia ou por cirurgia robótica, que cada vez mais hoje está ganhando força. Né? Nos Estados Unidos, hoje, o robô, quase 90% do tratamento cirúrgico do câncer de próstata é feito através do robô nos Estados Unidos. Agora, começou aonde essa história do robô? Você pessoalmente Eu uma trouxe graça. aqui uma réplicazinha do robô. Muito fofo. Essa aqui é uma réplica do robô inteiro. Quase Isso é enorme, né? enorme. É maior do que eu. Mas é pra E dizer, alto, né? Bem é alto. bem alto. Agora, isso começou aonde, a história do robô? Então o robô foi inventado nos Estados Unidos. A FDA aprovou o robô em 2000. Né? Ele chegou no Brasil em 2008.
É uma história bem interessante, porque na verdade eu estava falando, explicando que o robô foi inventado, na verdade, para ele estar no campo de guerra. Ah, E o entendi. cirurgião estaria Uhum. operando no console fora do campo de guerra. Foi uma das da grande invenção do robô. Que interessante. Então, na verdade, ainda não se faz essa cirurgia à distância, mas talvez com o tempo, hoje, com a internet, com uma mais rapidez, talvez isso consiga se tornar uma realidade mais importante hoje. Que interessante. Você sabe que eu achei até que tivesse até menos tempo no Brasil, vamos dizer assim. Mas já tem quase 20 anos, sei lá, 15 anos. 15 anos, exatamente. E, por exemplo, e qual a diferença para vocês, por exemplo, quando você faz sem o robô hoje? Tipo, vocês conseguem... hoje vocês se adaptaram tanto? Houve, assim, uma adaptação muito grande quando veio o robô para o Brasil? Para vocês poderem saber lidar com ele? Na verdade, no começo, você tem uma curva de aprendizado, né? Tanto que muitos urologistas, talvez mais idade, tiveram dificuldade para migrar para o robô. Uhum. Você precisa de um treinamento específico para você poder manusear o robô. Então, não são todos que se adaptaram ao robô. Entendi. Essa talvez seja uma grande dificuldade. E, por exemplo, o paciente, ele consegue, ele aceitou com facilidade ou você ainda acha que tem preconceito ou medo de pessoas não fazerem assim? Na verdade, Sibeli, hoje a cirurgia robótica é a cirurgia que a gente mais faz nos serviços privados. Sim, No serviço privado, sim. acho que no Brasil, infelizmente, a gente não tem tantos recursos ainda no serviço público, Uhum. mas quando a gente pega os serviços dos hospitais de ponta, praticamente não se Tudo faz no mais robô, cirurgia tudo no aberta. robô. Olha que interessante. E, por exemplo, qual é a diferença, por exemplo, existe uma duração menor quando é robótica e a recuperação também é mais rápida? Como é que é o nada a ver? Não, existe uma diferença muito grande, né? Então, o robô ele tem muito menos risco de sangramento, muito Olha. menos chance de infecções, Uhum. a recuperação é muito mais precoce. E a cirurgia, obviamente, isso depende muito da habilidade de cada cirurgião, mas a cirurgia dura em torno de 1h30, 1 hora, 1h30, um bom cirurgião. E estando muito bem, o paciente hoje está de alta. A Nossa. recuperação é muito mais rápida. E o corte é igual? Tipo, onde tem que cortar, vai cortar? Na verdade, não, são buraquinhos pequenininhos. Ai, gente, por isso que tem pouco sangramento. Exatamente. É como se fosse uma videolaparoscopia? É uma videolaparoscopia, só que em vez de a gente estar com as pinças, você está com o braço do robô. Ah, Né? entendi. Então, você... E anestesia mesmo? Anestesia mesmo, anestesia geral. Tá? Ah, é geral? É geral. Sempre geral. Sempre geral. Pode até estar associado com uma raquianestesia só para Mas analgesia. por que, doutor? Porque você precisa insuflar. Ah, Você, na verdade, a gente precisa insuflar o abdômen com gás, com CO2. Então, não daria para fazer por hack, senão o paciente com comportamento teria muito mais desconforto. entendi. Ele vai dormir, não vai sentir nada. Tá? E a recuperação bem melhor, ao ponto de ir embora no mesmo Recuperação dia. é bem melhor. Nos Estados Unidos, muitos serviços dão alta no mesmo dia. Que interessante, gente. Olha, Isso é bem bacana. eu não sabia que era uma coisa tão... quando a primeira vez que eu escutei falar em robô, eu falei, gente, coisa esquisita, né? Robô, mas O que é o você... robô, né? o que que é, mas o interessante de como a tecnologia, eu fico encantada com isso, né? Sim, exatamente. Quanto vem melhorando e para melhor para todos, para vocês. É. E vocês operam sentados em pé? E a gente opera sentado no console, a gente tem como se fosse um binóculo. Aham. Então, a grande vantagem é que você tem uma visão ampliada em 10 vezes, Nossa. você tem uma imagem tridimensional, então parece que você está operando dentro da barriga. É uma visualização muito melhor. E a vantagem, o robô não treme. As forças são mais liberadas. Entendi. E o tremor não é transferido para o robô. Agora, doutor, deixa eu fazer uma perguntinha. Por exemplo, uma pessoa que é fumante, Certo. ou bebe muito, bebida alcoólica, destilado ou não, existe uma probabilidade maior dessa pessoa ter o câncer de próstata? Essa é uma outra pergunta extremamente importante. Né? Muitos pacientes me perguntam, poxa, como é que eu posso prevenir o câncer de próstata? Essa é uma questão que a gente sempre discute bastante com o paciente. Você ter uma vida saudável, estilo de vida saudável, ou seja, com alimentos ricos em verdura, legumes, frutas e muito menos carne de origem animal, com muito menos gordura, e reduz não só o câncer de próstata, né? Vários outros tipos de tumores, doenças cardiovasculares. É uma coisa que a gente não consegue mudar, que é a genética. Sim, Mas o estilo de vida, sim. sim. Aquele paciente que pratica esporte, tem um bom estilo de vida, não fuma, não bebe ou bebe muito pouco, a incidência é menor do câncer de próstata.
E a recuperação daquela pessoa que de repente é um fumante doido, que é viciadíssimo, a recuperação dele é pior, é mais lenta? Com certeza ele vai ter uma recuperação um pouco diferente. Uhum. Eu acho que condições, principalmente pulmonares, podem eventualmente dificultar um pouquinho, até no intraoperatório, a respiração. O cigarro também pode prejudicar eventualmente a cicatrização. Então, realmente pode, com certeza ele pode prejudicar. Agora, doutor, por exemplo, uma pessoa que diagnosticou com problema de próstata. Aí, vamos supor, você comentou agora um pouco para o Claudinho em relação que tem vários tipos de tratamentos, né? Qual o tratamento, qual que vocês iniciam geralmente? Quando a próstata está começando a querer, está no nível que vocês não conseguem, qual é o nível que vocês consideram ao ponto de começar um tratamento sem mesmo antes de operar? Então, na verdade, quando a gente considera o câncer de próstata uma doença localizada, Uhum. ou seja, ele está só ali na próstata, é uma doença que já se espalhou. Certo. Uma coisa que é importante também, talvez é estranho, a gente fala, poxa, tem tumores, tem câncer de próstata de baixo risco que a gente pode acompanhar. A gente não precisa operar. Não opera, mas vamos supor, faz uma radioterapia. Não, a gente não faz nada. A gente faz só um segmento, entendi. um toque PSA a cada 6 meses. 6 meses. Uhum. Exames de imagem, ressonância explosiva a cada ano. Uhum. Então, se for um tumor bem localizado, um tumor de baixo risco, aí obviamente você precisa discutir com o urologista que é um tumor de baixo risco, a gente pode até acompanhar. Um tumor de médio e alto risco localizado, a gente precisa operar, desde que o paciente tenha uma expectativa de vida acima de 10 anos. Isso é uma coisa importante. Entendi. Por exemplo, Porque se a pessoa tiver 80 e poucos anos, sei lá, exatamente. Se tiver 80 e poucos anos com várias comorbidades, a gente será que não vale vai a pena? Exatamente. Aí entra naquela questão que fala com os familiares, e vê até que ponto vale a pena e tudo mais. Agora, pode falar. Não, e é importantíssimo, mas paciente, por exemplo, com 80 anos, muito rígido, pratica esporte, tem uma expectativa de vida, a gente tem indicado a cirurgia, uma radioterapia, principalmente para tumores de alto risco, justamente para o controle da doença. Agora, por exemplo, se a pessoa tem uma comorbidade, né? Já tem ali, sei lá, já é safenado, ou tem marca-passo, ou tem diabetes, como é que fica um caso desse? Isso vai depender muito, a gente tem algumas escalas que a gente até utiliza para dizer mais ou menos qual é a expectativa de vida do paciente. Sim. Se ele é realmente um paciente muito comórbido, a gente acaba fazendo um tratamento mais conservador, sabe? A gente pode... O câncer de próstata ele depende muito da testosterona. Então, em alguns homens a gente precisa controlar a testosterona, diminuir o nível de testosterona para poder controlar a doença. Se faz muito quando esse tipo de tratamento para doença metastática. Quando está com metástase, Exatamente. que é aquele lance que, vamos supor, ele passa a sentir o sintoma da mulher, é isso? Isso, Mais ou menos, sei mais lá, ou mas dá menos calor. isso. São os fogachos que a gente tem, porque a gente tem que deixar o nível de testosterona indetectável. Então ele tem um pouco de fogachos, exatamente. Ele tem esses calores, o que mais que ele sente em relação ao que a mulher sente? Então, na verdade, Irritabilidade? sim, porque o testosterona vai estar muito baixo. Por causa Então, do hormônio, né? exatamente, ele pode ter um pouquinho de irritabilidade, um pouquinho de cansaço, né? Pode ter um pouquinho de fogachos, mas não são sintomas severos. A pessoa convive muito bem com isso. Sim. E outra coisa, por exemplo, cueca. Tipo de cueca que uma pessoa que não está com problema de próstata, ela tem que usar, é melhor usar uma cueca que seja mais larguinha Não. ou nada a ver? Não, isso não interfere em nada, não tem problema nenhum. Cueca não interfere. E outra coisa, por exemplo, a pessoa quando vai fazer um tratamento de radioterapia, no caso, se for o caso de radioterapia, consegue curar essa pessoa, dependendo do estado que ela se encontra, cura-se com radioterapia. Então, as duas modalidades de tratamento para doença localizada, ou é Sim. radioterapia ou é cirurgia. Mais ou menos com as mesmas chances de cura. E a cirurgia, o PSA tem que estar com quanto? Para vocês falarem, não, tem que ser cirurgia. Você vai ver uma coisa, por isso que é importante o tal do toque retal. É o toque diagnóstico? Os dois fatores se somam. Entendi. Tem tumores, é até interessante falar isso, tem tumores que são tão agressivos que não produzem PSA. Jura? Então, tem pacientes Gente. com tumores extremamente agressivos. Nossa, e o PSA na acusa? PSA muito baixo. Mas aí o que acontece? A próstata fica inchada, aí tem que. Essa sensação, né? Aí tem que fazer o toque, é isso? Então, na verdade, por isso a importância do toque e o PSA. Os dois se somam para dar o diagnóstico. Que nem a mulher, né? Com fazer ultrassom da mama e a mamografia, um complementa o outro. Né? Exatamente. Então, a maioria dos tumores, eles aumentam o PSA.
Agora, os tumores são tão agressivos, ou seja, o tecido se distou tanto do normal que não produz mais PSA. Mas através do Do toque toque, você consegue. exatamente, exatamente. Gente, então, por favor, homens. E não tem outra solução. Tem que ser o toque mesmo. Não tem uma câmera que dá pra você Você viu ver que alguma é que coisa. O toque, Claudinho, pelo que na minha lei, minha burrice, né? É onde consegue ver o aumento, né? Real da O coisa. aumento, a gente consegue sentir realmente se você tem um nódulo na próstata ou não. Por isso que a importância do toque, né? O toque a gente tem mais ou menos a consistência do nosso aumento. Quando você faz o toque, você consegue praticamente tocar toda a superfície da próstata, porque o câncer cresce na zona periférica. Entendi. Né? Agora, doutor, E mais uma coisinha aqui. Desculpa. Nós dois estamos. Uma disputa. Disputa de pergunta. Mas assim, a próstata, ela fica toda ali na parte do reto para poder tocar, é isso? É mais ou menos, porque ele Fica cresce toda mesmo. para fora ali, como é que é? Na verdade, assim, ele está localizado abaixo da bexiga e anteriormente ao reto. Então, quando você toca, você consegue tocar a maior parte da zona periférica da próstata, que é a região que mais cresce o câncer de próstata. É a localização Exatamente. dele. Entendi. Então, por isso a importância do toque PSA. Se você fizer isoladamente um outro, você tem uma chance de 50% de detectar um possível Mas, gente, também é uma coisa rápida, né, doutor? Não, então, Parece que vai ficar lá 3 horas fazendo toque, né? o toque é super rápido, dura menos de 5 segundos. É desconfortável, mas é uma coisa que não dói, que não vai causar nenhum prejuízo ao órgão. Sim. Por isso que Agora, é uma importante. pergunta que é bem leiga, né? Mas a gente tem que fazer, tá me dando na cabeça que estou te perguntando. Por exemplo, a mulher, às vezes, minha mãe, eu estou dando exemplo da minha mãe, tá? Minha mãe teve câncer de mama Certo. aos 60 anos de idade e ela não teve tumor, era uma mancha na musculatura da mama. Certo. Eu te pergunto, existe esse tipo de condição do homem, de ter uma mancha ao invés de ter um nódulo? Então, muitas vezes, o paciente não tem nódulo palpável. Né? O tumor É cresce, só o aumento você da pode ter um próstata. aumento e você pode ter aumento do PSA. Sim. Então, por isso que os dois exames se complementam. Sim. Hoje tem exames modernos para você poder estudar um pouquinho melhor a próstata, como uma ressonância multiparamétrica da próstata, ou seja, uma ressonância voltada para a próstata. Que é um complemento a mais. Isso, na Os outros verdade. dois têm que existir e E mais. se tiver alguma suspeita, a gente pode pedir essa ressonância. Entendi. Ou a biópsia. Teoricamente, a ressonância não te dá diagnóstico, ele vai dar uma suspeita de probabilidade de você ter ou não um nódulo para câncer de próstata. Existe algum. Para confirmar, você precisa fazer a biópsia. Entendi. Para depois você fazer a cirurgia. Isso, para depois você É estudar. uma coisa que vai chegando e vai fazer, né? Tem que Exatamente. ser uma coisa bem programada com os exames. Outra coisa, na hora do toque, se tiver alguma coisa, o que daria para perceber? É uma bolinha? É uma ranhura? Se sentir um endurecimento da próstata, uma área irregular, um nódulo mesmo, tá? Então você consegue. A próstata ela tem que ser lisa. Se você sentir uma irregularidade, não que seja o tumor, a gente precisa suspeitar um possível tumor. Por isso que o toque é importante. Agora, doutor, tem quantas máquinas robóticas? Quantos robôs? Aqui no Brasil, a gente está chegando em torno de 110 robôs aqui no Brasil. Olha só. É um número bastante expressivo. Sim. Ainda é pouco, mas é um número bastante expressivo. Mas, por exemplo, em cada hospital, por exemplo, não tem clínica, né? Só hospital. Só em hospitais. Tá. E em cada hospital pode ter mais que 2, 3 robôs? Pode ter. É que o robô ele é muito caro. Imagina. Então, na grande maioria dos hospitais tem um robô por hospital. Tem hospitais no Brasil que tem 3, 4 robôs. Nos Estados Unidos tem hospital que tem 15 robôs. Então, realmente, a gente espera que com o tempo, cada vez mais isso se torne mais barato, que a gente possa expandir mais até mesmo para os órgãos públicos. Exatamente, esse é o nosso grande objetivo. Muitos me perguntam, poxa, no serviço público. Existem hospitais no serviço público que tem um robô. Tem. Mas, infelizmente, assim, o movimento ainda é muito pequeno se comparar com o serviço privado. Agora, é um processo muito caro, doutor? Bem mais caro? Sim, por exemplo, não sei se eu posso falar de Pode preço. falar. O paciente que tem, por exemplo, um convênio, Aham. que tem um hospital que tem um robô, Sim, né? Então, o paciente vai internar pelo convênio, mas Sim. ele vai pagar a o parte. robô. Entendi. Como se fosse um aluguel das pinças do robô. Entendi. Porque os convênios praticamente quase nem Não pagam cobrem. o robô. Ele vai pagar em torno de 8, 9 mil reais no Entendi. hospital.
E isso pode variar também do médico que está operando ou não? Esse é o problema para o hospital. Aí o médico, na verdade, é uma discussão do médico com o paciente, né? Cada vez mais hoje, enfim, isso é importante porque cada vez mais você tem mais cirurgiões operando. Aham. Então isso também vai facilitando isso. Vai mostrando que está tendo muito interesse, está dando certo, é uma coisa que é sucesso e que não tem como eles não colaborarem, vamos dizer assim, não melhorarem essa realidade dos pacientes, né? E principalmente, como você falou, ele está em segundo lugar, não sabia que a próstata estava em segundo lugar do que mais se tem de casos, E né? a gente sempre ouve falar de câncer de mama, né? Que é o mais falado, né? Câncer de mama das mulheres, câncer de pele não melanoma, mama das mulheres e próstata no homem. Caramba. Exatamente. E o câncer de mama dificilmente mata, né, doutor? Sim, hoje a gente tem muitos recursos, muitos remédios novos também, que a gente consegue prolongar muito a vida do paciente, mesmo com doença metastática. Então, muitos pacientes vivem 5, 10 anos, mesmo com a doença metastática. Então, gente, vocês prestem atenção. Ele disse que você pode, muitas vezes, não sangrar. Você pode, muitas vezes, não ter o aumento perante ao exame que você faz, que é o PSA, que é o sangue, que você não pode não constatar. Então, você tem que fazer esse exame de toque. Eu acho que a gente tem que preservar a nossa vida, né? Porque tem algo melhor do que a gente ter, estar aqui vivo, né? Viver a vida da melhor forma possível, de uma forma saudável, feliz e com uma certa segurança, porque quando a pessoa, de repente, vai levando a vida e tem medo, tem muita gente que tem medo. Não só homem, não, mas tem muita mulher também que tem. A gente tem que enfrentar, gente, porque isso é sinal de vida, né? Não se entregar para a morte, né? Doutor, nós temos 2 minutinhos. Eu gostaria que você falasse algo que ficou pendente, que não foi falado. Eu acho que uma coisa... Que você passasse também suas redes sociais. O diagnóstico precoce, por que é importante o diagnóstico precoce? Quando você tem um diagnóstico precoce, a doença está mais localizada. Obviamente, a grande preocupação do homem em relação à continência, seja preliminar, e a impotência. Sim. Então, todos pensam, eu vou tirar a próstata e vou ficar impotente. Não, se você tiver uma doença localizada, né, a gente consegue realmente preservar mais os nervos da ereção passam na região posterolateral próstata. Se você tiver uma doença localizada, a gente tem recursos hoje muito modernos, como o robô, para preservar melhor a potência e a continência. Então não é o fim da vida, gente. A gente sempre pensa, diagnóstico precoce, né? A gente quer que o paciente tenha uma qualidade de vida muito semelhante do preparatório. Sim. Olha, eu amei. Eu gostaria que você voltasse mais vezes. Gostei demais da explicação, você explica muito bem, fez a gente entender tudo. E gostaria que você deixasse seus contatos. Eu que agradeço. Ou no Instagram é DR, né, DR Eduardo Taromaro, e o telefone do consultório é 5095-7800. Pode repetir novamente. Então é DR Eduardo Taromaro, e o telefone é 5095-7800. Operadora 11, São Paulo. Doutor Eduardo, foi um prazer. Eu que agradeço. Adorei mesmo, adorei de muito. verdade. E até o próximo programa, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.